E aí galera do FPV, beleza? Abner aqui do canal FPV Brasil e hoje a gente vai fazer um review aqui do Tango 2 da TBS. Vamos lá? Então galera, para começar, vamos falar aqui do design dele, né? Esse rádio aqui é um rádio extremamente compacto, extremamente pequeno, né? Parece um joystick aí de PlayStation ou de Xbox. Se a gente for comparar, por exemplo, com um rádio tradicional, então esse da Spektrum aqui, por exemplo, DX8E, a gente consegue ver aí que o tamanho é muito menor, né? Eu acho que é, sei lá, quase 3 vezes menor o Tango em comparação a um outro rádio normal, digamos assim, né? Um tradicional, né? Ele tem essa aqui é a versão Pro. A única diferença entre a versão Pro e a versão normal é que na versão Pro a gente consegue dobrar o joystick aqui. Então se a gente fizer assim, a gente consegue dobrar o joystick para que a gente consiga guardar ele, né? Então para a gente guardar é muito mais fácil, porque ele fica aqui muito menor e consegue encaixar aí numa bolsa, alguma coisa muito mais fácil. E também ele vem aqui com esse suporte para colocar o cordão aqui de pescoço para quem quer segurar ele assim. Contudo, isso aqui a gente pode comprar, vocês podem comprar separado ou até mesmo imprimir algum, né, impressora 3D. Então a grande diferença realmente é que na versão Pro, isso aqui a gente consegue simplesmente dobrar. Na versão comum, na versão padrão, o joystick aqui ele não dobra. Então os joysticks aqui eles são muito bons, né? Apesar de ser um rádio super pequeno, diferentemente de outros rádios do mesmo tamanho, esse aqui ele tem um joystick aqui, um gimbal de tamanho normal. Então, excelente qualidade, excelente feedback. A gente consegue, removendo essa capinha aqui, tem um parafuso onde a gente consegue mudar aqui a pressão, aqui a tensão dos joysticks. Então, se você quiser ele um pouquinho mais mole, digamos assim, você só mexer aqui no parafuso. Ou se você gosta ele de um pouquinho mais de resistência, basta também apertar lá o parafuso, né? Então, muito bom esses joysticks, né? Ele tem aqui, os botões dele são excelentes, né? Então a gente tem primeiro um botão aqui de 2 estágios, né? Que a gente basta clicar ele assim, né? O legal desse botão é que ele não fica para fora, não aparece assim, não é um botão que a gente consegue, por exemplo, acidentalmente mudar, né, de posição. Então isso aqui é bem legal. Por exemplo, eu mesmo, os meus quads eu boto nesse aqui para arm e desarme, para armar e desarmar. Então eu tenho aí certeza que vai ser muito difícil acidentalmente eu bater em alguma coisa e armar o quad. Então eu coloco meu arm aqui. Então aqui ele tem esse botão aqui, tem vários botões. Esse aqui são de 2 posições. Daí a gente tem mais um aqui de 3 posições. Outro aqui de também 3 posições. E você vê que a localização dele é muito conveniente, né? E aqui, como eu falei, tem mais um botão de 2 estágios, né? Atrás dele a gente tem mais 2 botões. Esses botões são botões momentâneos, que eles chamam, né? Então a gente pressiona e solta ele. Então não é um botão que vai ficar preso, digamos assim, ou vai ficar apertado. Então, por exemplo, para você fazer um bind, ou quando eu estou voando, por exemplo, helicóptero e eu quero ativar o modo rescue, né, aquele para ele controlar, eu simplesmente aperto esses botões e solto quando eu tiver tomado o controle novamente, né? No caso de drone, eu geralmente uso para o beeper, para a campainha, né? Então eu aperto, fica bipando e tudo mais.
mas você pode programar esses botões da forma que você quiser para fazer várias outras coisas. Esse outro botão aqui, no meu caso, por exemplo, eu boto para falar quanto tempo tem, quanto tempo eu tô voando, né? Então, no meu, eu configurei aqui para todo minuto, ele fala 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, etc. Mas também, se eu apertar aqui, ele vai me dizer o tempo exato. 5 minutos e 30 segundos, 5 minutos e sei lá o quê. Né? Que é legal, que às vezes eu tô distraído, eu falo, pô, será que eu já tô voando muito? Não ouvi aqui o barulho da bateria ou do alerta. Eu aperto aqui e me dá o tempo na hora assim que eu quero. Ele tem esses 3 botões aqui de navegação. Então esses botões aqui é para a gente entrar no menu, para sair do menu. Tem essa roda aqui que a gente usa também para selecionar o menu, né, para selecionar os itens do menu. Embaixo aqui ele tem o botão de liga e desliga. Tem uma entrada USB para você carregar e também para jogar, por exemplo, num simulador e tudo mais. A gente conecta aqui. E tem uma saída de áudio. Se você quiser colocar aqui um fone de ouvido, você pode usar ele também, né? Que ele aqui ele tem um speaker que ele vai falar, vai dizer algumas coisas. Então, por exemplo, quando eu armo ele ou quando eu ligo ele, por exemplo, ele fala, né? Bem-vindo ao Tango 2, tá? Então, então, se você quiser, você também pode colocar um fone de ouvido e ficar ouvindo essas mensagens sem atrapalhar aí ninguém, né? Aqui ele tem a luzinha que indica o nível da bateria e também a quantidade de bateria, né? E também se está ligado ou desligado. E daí a gente tem aqui o painel dele, um monitorzinho, como vocês podem ver, extremamente pequeno, né? Isso aí é uma coisa que não é muito legal nele, mas é super fácil de usar e na realidade a gente usa o monitor assim uma vez ou outra, então para mim isso não é um grande problema. Contudo, é alguma coisa que as pessoas notam aí e reclamam um pouquinho. Em termos de design aqui, de segurar ele, é excelente. Esse rádio aqui, eu geralmente uso o neck strap aqui, né, aquela correia, contudo com esse aqui eu não preciso, porque ele é tão leve e tão pequeno que eu uso ele simplesmente assim, eu seguro ele assim com a palma da minha mão e uso os botões e o coisa. Eu, no caso, eu uso aqui o polegar e o indicador aqui, né, pincher. Então eu vou assim. Para quem voa polegar, é melhor ainda. A tua mão aqui, ela descansa exatamente em cima dos botões. Então, se eu quiser pressionar esse botão aqui, eu pressiono com o meu dedo, né, assim. Então, se eu quiser mudar esse aqui, eu mudo, e também a mesma coisa aqui, né? Eu pressiono esse aqui com a parte de dentro do meu dedo assim, a parte do meio do meu dedo, e aqui eu mudo esse aqui. E nota que automaticamente a minha mão já fica aqui, o meu dedo, quando eu estou segurando, já fica em cima desses botões momentários aqui, né? Então, que aí eu consigo facilmente pressionar eles, né? Então, um design aí super, super legal, né? Como eu uso o pincher aqui, né, na maioria das vezes, então essa é a forma que eu geralmente seguro. Como eu falei, o apoio realmente está aqui na minha mão, eu não estou segurando ele pelo joystick, eu estou segurando ele assim, com as minhas duas mãos assim, ele é super leve, e daí eu simplesmente posiciono os meus dedos, né, em cima dos botões. E fica assim super confortável, não tenho problema nenhum. Com esse rádio aqui eu nem preciso usar a correia do pescoço, né? Eu consigo acessar tudo. A antena aqui é super legal, ela é um design super inteligente aqui, a gente consegue dobrar ela para guardar, né, para que o rádio fique aí num formato menor, para ser mais fácil de guardar numa mochila, alguma coisa. Ela também dobra, né, que aí é legal, que a gente pode colocar quando a gente está configurando alguma coisa, a gente bota o transmitter aqui, o rádio, no chão ou na mesa, e isso aqui, a antena acaba dando um suporte para que ele fique na direção certa aqui pra gente, né? Nesse aqui vocês vão notar que eu instalei isso aqui, essa parte aqui, ela não vem instalada de fábrica. Isso aqui eu tive que instalar. Isso aqui é pra gente conseguir colocar
essa pecinha aqui, que é o Multi-Protocol Módulo. O módulo de protocolo múltiplo, né? Então, de fábrica, o Tango 2, ele vem somente com Crossfire, né? Que é o melhor, sim, que é muito bom, mas caso você tenha aí outros drones que não usem Crossfire, por exemplo, FR Sky ou até mesmo Spectrum ou Futaba ou alguma coisa, você não consegue usar esse rádio aqui de fábrica. Para isso, eles desenvolveram esse módulozinho aqui, que é um módulo de multiprotocolo, que a gente instala aqui essa pecinha aqui, muito simples, tem vários vídeos aí, e com isso a gente consegue encaixar esse módulo aqui de protocolo múltiplo, e agora eu posso usar não somente Crossfire, como também Spectrum, FR Sky e outros protocolos, né? O menu dele, como eu falei, a tela é um pouquinho pequena. Ele usa o Freedom TX, que na realidade é simplesmente uma versão de OpenTX. E ele tem aqui vários warnings, né, vários alertas. Então, por exemplo, no meu caso aqui, o meu switch aqui eu configurei. Então, ele está me alertando que o switch não está na minha configuração, configuração padrão, digamos assim, que eu começo. Então, basta eu fazer isso, que ele tira o alarme. E daí o menu aqui, como vocês podem ver, obviamente por causa da câmera ele fica com essas listrinhas aí, mas eu olhando aqui eu não vejo essas listas aí passando para cima. Então, como vocês podem ver aqui, o monitor aqui é bem pequeno, mas sinceramente é o suficiente, né? Eu não preciso de display grande. Se a gente entrar no menu aqui, você vê que a gente consegue configurar. Vai ficar um pouquinho difícil de ver aí por causa da câmera. Mas aqui a gente tem todas as opções. E usando esse botão aqui, essa rodinha, a gente consegue navegar aqui no menu sem problemas nenhum, né? E ele tem várias opções. A gente consegue rodar vários scripts. A gente consegue configurar ele para várias coisas, né, para alertar, por exemplo, né, quando eu ligo e desligo, ele me alerta se o throttle aqui, se o acelerador não está no zero, ele vai falar os minutos, né, quando eu armo o meu drone, a cada minuto ele vai me falar quantos minutos tem, né, então ele vai falar 1 minuto, né, aí depois 2 minutos, 3 minutos, isso pelo menos para eu ter uma ideia do tempo e que eu estou voando, para ver a bateria também. Uma coisa legal que ele tem, a gente pode rodar Lua Script Lua. Então o que eu fiz aqui no meu, por exemplo, como o Crossfire ele recebe informação também, né? O receptor ele envia informação e recebe informação. Ou seja, eu configurei aqui um script para que ele leia o receptor capture a voltagem da bateria e mande aqui para o rádio. Então, pelo rádio eu consigo saber o status da bateria, a potência da bateria, a carga da bateria. Então, quando eu estou usando ele aqui e a bateria vai num nível lá que ele falou só 1 minuto e tal, que eu estou aqui com ele armado. Assim que eu desarmo esse cronômetro, ele para, né? Mas, como eu estava falando, uma outra coisa, o que tem aqui, daí se a minha bateria tiver abaixo da voltagem que eu coloquei lá, ele vai me falar, vai falar, alerta, bateria tá baixa, né? Então, daí eu já sei, mesmo que, né, eu tenha essas informações nos óculos, mas eu coloquei aqui também no rádio e eu tenho um aviso sonoro, a bateria baixa, e quando fica extremamente baixa, ele fala, ó, extremamente baixa, né? Que aí eu já estou danificando a bateria, por exemplo. Então, eu tenho lá, quando ele está, por exemplo, a 20% de bateria, sobrando, ele me avisa, ó, a bateria tá fraca. E quando tá, por exemplo, abaixo de 10%, eu acho, ele fala, ó, extremamente baixa, que aí eu sei que não importa onde eu esteja, eu tenho que pousar e o drone antes que eu danifique a bateria, né? Então, assim, um rádio super, super poderoso. A gente pode rodar vários scripts, como eu falei, e pode configurar ele de tudo quanto é forma. Esses botões aqui, a gente pode mexer neles a forma que a gente quiser e configurar tal.
A bateria dele é excelente para um rádio desse tamanho. Ele dura aí por volta de 8 horas de uso constante, ou seja, com certeza aí dá para aguentar o dia todo, né? Se você, né, mesmo que você passe o dia inteiro voando, você não vai ficar 8 horas com o rádio ligado, então dá pra gente voar aí o dia inteiro. Contudo, a gente tem que carregar todo dia que a gente for voar, né? Porque diferente de outros rádios, por exemplo, o rádio da DJI, ele demora semanas, então eu só carrego ele só nos finais de semana, mesmo que eu voe todos os dias. Esse aqui é um pouquinho diferente, a gente tem que carregar todo dia que a gente for voar, mas a bateria é suficiente para durar o dia inteiro, né, de voo. A potência desse rádio é excepcional, muito, muito boa. Eu nunca tive nenhum fail-safe, nunca perdi o sinal do rádio, né? Eu geralmente começo a perder o sinal dos óculos antes de perder o do rádio, que é excelente. Então, assim que eu começo a perceber que os óculos estão perdendo sinal, eu já volto e né, viro o drone e já começo a retornar. Então, assim, eu nunca tive um fail-safe com esse rádio aqui. Eu não vou distâncias extremamente longas, né, porque onde eu moro, assim, tem várias restrições. Então, o máximo aí que eu voei, eu acho que foi 5 km, mas sem problema nenhum. Zero de problema com esse rádio aqui em termos de sinais. A latência desse rádio aqui é imperceptível, é quase zero aí, e eu particularmente não noto absolutamente nada de latência. Os botões, como eu falei, são excelentes, são modernos, extremamente difícil de serem ativados acidentalmente. Diferente, por exemplo, do Spectrum aqui. Então, no Spectrum é muito fácil aqui, sem querer alguma coisa bater aqui e ativar o switch, né? Então, meu ARM, por exemplo, no Spectrum é esse aqui. Então, esse aqui, se de repente cai alguma coisa ou encosta em alguma coisa, é muito fácil de mudar aqui a posição. Além disso, também, como ele é muito para fora, é extremamente frágil, né? Até mesmo quando a gente coloca na bolsa alguma coisa, quebrar um switch desse aqui, um botão desse aqui, é muito mais fácil do que no Tango 2, que no Tango 2 aqui eles são para dentro aqui, então bem legal esse design aqui. Um problema aí que muita gente tem, uma reclamação que muita gente tem desse rádio é em relação aos subtrims. A gente nota aqui que ele não tem nenhum botão aqui para o trim. Principalmente a galera de avião, que voa avião ou helicóptero, isso aqui é um pouquinho chato, né? Eu mesmo vou helicóptero com esse rádio de vez em quando. Eu geralmente uso meu Spectrum, mas às vezes eu quero economizar espaço na minha mala, na minha bolsa, e daí eu uso esse aqui. Então isso aqui é meio chato porque não tem o trim. Mas o trim aqui não tem problema. Ele tem um trim digital aqui. Basta a gente clicar 2 vezes e daí a gente consegue fazer o trim. Tá vendo? Ó, throttle trim do acelerador, elevator, aileron, rudder, né? Daí a gente muda aqui. Então, assim, ele tem subtrim, mas não é tão acessível quanto nos rádios normais, né? Por exemplo, aqui no Spectrum, ele tem um botãozinho aqui para o trim. Então, quando eu estou voando, se eu quiser ajustar o trim, eu faço aqui facilmente usando esses botões aqui, né? Que é tradicional aí, todo mundo conhece. Beleza, galera? Então é isso. Assim, excelente rádio, muito bom. Não é um rádio barato, principalmente quando a gente adiciona aqui o módulo de protocolo múltiplo aqui. Fica em torno de mais ou menos aí uns $300 com tudo. Contudo, vale super a pena. É um rádio muito, muito bom, super compacto e a performance dele, o alcance dele é fantástico, né? O design dele também, muito bom. Eu geralmente não gosto desses rádios assim muito pequeno, porque como eu uso o indicador aqui, o polegar, geralmente esses rádios eu não sinto com ele assim muito
preso na minha mão, muito seguro. Eu sempre tenho a impressão que ele vai cair e tudo mais. Mas esse aqui, por algum motivo, eu não sei exatamente o porquê, mas ele fica aqui na mão muito, muito bem, independente se você usa o polegar e o indicador, como é o meu caso, pincha, ou se você usa o thumb aqui também, ele funciona muito, muito bem. Então, super indico esse rádio aqui. A versão Pro é um pouquinho mais cara, ela é uns 50 dólares mais caro, né? E se você não precisa economizar esse pouquinho de espaço aqui, né? Que vai te dar quando você dobra, se você realmente não precisa disso, eu aconselharia a comprar a versão normal, né? Porque, como eu falei, a única diferença significante do rádio comum pro versão Pro é que na versão Pro a gente consegue dobrar o joystick, né? Como eu falei. Mas se não é isso, se isso não é um problema para você, a versão padrão aí economiza 50 dólares e vale super a pena. Beleza? Então, galera, vídeo rápido aí, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí, me manda um comentário que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E como sempre, dá um like aí no vídeo, inscreva-se no nosso canal, é um canal novo, a gente está tentando crescer, né? Então, se você quiser ajudar teu camarada aí, faz isso pra gente, valeu? Um grande abraço, até a próxima!